bom chimarrão na mão, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mateando Cast, esse podcast criado para transformar e inspirar pessoas. Eu me chamo Lorena Kuhn, sou advogada trabalhista e empresarial. Eu sou Alexia Quevedo, advogada especialista em direito de família e na defesa de mães e mulheres. Neste episódio, diferente daqueles que eu imagino que tu já tenha assistido, e se não assistiu, acompanhe o nosso canal aqui no YouTube e as nossas redes sociais lá no Instagram, no @mateandoadv. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é importantíssimo para nós e que faz parte do nosso dia a dia, que é as nossas advocacias, em alusão ao mês do advogado e da advogada. Agosto agora, né, Lorena? Isso mesmo, a gente comemora no mês de agosto o Dia do Advogado e a gente decidiu então fazer esse episódio um pouco diferente, trazendo de frente com a Lorena e com a Alexia as nossas histórias, a nossa trajetória, a nossa experiência, nossas vivências, tanto de pessoa, enfim, da nossa família, nossa trajetória enquanto crianças, um pouco da gente, um pouco da nossa essência, dos nossos valores, nossa cultura, que se permearam durante o estudo na faculdade, as nossas experiências que a gente teve e até que culminou na nossa advocacia, nossa produção de conteúdo, tudo isso que vocês já acompanham, mas com um pouco mais de profundidade, de intensidade que a gente vai trazer hoje. Exatamente. Esse episódio tá imperdível, assim, a gente preparou um conteúdo muito rico para vocês. E o MateandoCast, ele não existiria se não fosse os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, que dão todo o suporte para que a gente esteja aqui toda primeira quinta-feira de cada mês, trazendo este conteúdo para vocês. Fotografia por Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. Beleza por Clinic Art Beauty, expert em procedimentos de alto padrão. Storymaker Vitória Rodrigues, social media, designer e videomaker, transformando sua marca com um visual autêntico e estratégico. Cuias personalizadas, bombas, enfeites para chimarrão da Cimarrão Campeiro. Não é só sobre chimarrão, é sobre amor. Limpeza de pele e massagens por Leonardo Moreno, da Skyline Autocuidado e Bem-Estar. Stylist e imagem pessoal por Raíza Ramos, transforma a sua imagem para refletir quem você é de verdade. Design de marcas, identidade visual, tanto nosso Mateando Cast, Mateando com as Advogadas, Clube do Livro, pela Érica Baggio, design para marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço. Semijoias Ananda, detalhes que transformam o básico em extraordinário. Beleza por Mary Kay, por Graciele Aguiar e Verônica Pereira. E Ubra São Gabriel, justo, correto e seguro. Então vamos começar, a gente vai falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. E Alexia, de onde tu veio, tua cidade natal, como é que foi tua criação, tua família? Conta um pouco mais da tua história pra gente. É importante a gente fazer um recorte pro pessoal, porque não é uma biografia esse podcast, né? Esse episódio de hoje, mas é porque eu acredito, e acredito que tu também, que isso faz toda a diferença na nossa advocacia, né? Não tem como nós sermos as advogadas que nós somos se a gente não carregar conosco a bagagem da nossa família, né? Eu não sei tu, mas eu não venho de uma família de advogados. Eu não tenho ninguém que seja advogado na família, que tenha escritório de advocacia. E eu fui a primeira advogada da família, né? Eu venho de uma família que é majoritariamente de professoras, concursadas. Uma família que também não é rica e precisou correr muito e batalhar muito para ter tudo que tem. E que sempre teve uma vida boa, assim, né? Confortável dentro das suas limitações. Nós somos aqui de São Gabriel mesmo. O meu pai, a minha mãe, são todos daqui. E eu nunca tive o sonho de cursar direito. Não sei tu, assim, se a tua família te incentivava a esse sonho. Como é que foi pra ti, assim? Eu sempre tive o sonho de cursar direito. Sério, amiga? Eu não sabia disso. Sempre tive o sonho. A minha família, meu pai é militar, minha mãe é de também. Santiago, meu pai é da Mata. E aí se encontraram aqui em Santa Maria fazendo cursinho. Minha mãe fazia cursinho na época para medicina. Nossa. E meu pai fazia cursinho para escola, se encontraram e aí começaram a namorar, né? Até que meu pai foi para a escola e eu nasci lá em Belém do Pará. E daí com 3 anos eu vim para o Rio Grande do Sul. Essa é uma ótima curiosidade para aquele tipo de post, assim, 5 curiosidades sobre mim. Nasci... E uma é mentira. Uma é mentira. Todo mundo vai dizer que é Mas mentira. Mas é verdade. E aí, mas eu sempre que me entendo por gente, sou gaúcha, né? E a gente veio pra cá, e eu tenho um irmão também, e uma irmã, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E quando eu entrei no colégio, assim, nunca tinha pensado, na verdade, no que eu ia ser quando eu crescer.
essa pergunta sempre me foi meio abstrata, assim, porque eu sempre mudava de opinião. Eu também. Eu queria ser bailarina, queria ser jornalista, queria ser tudo, menos advogada. Eu queria ser professora e queria ser astronauta. Eu dizia muito astronauta, adorava. Sempre gostei de lua e estrelas. Adoro os astros. Sempre fui mística, então eu sempre adorava os astros e queria ser astronauta. Até que na minha família tem alguns advogados, mas não que eu tinha convivência ou aproximação. Nunca foi alguma coisa que eu passei dentro, na família, eu tive contato com pessoas dessa profissão. Mas eu tenho um primo, que na verdade chamo de tio, mas é que ele é mais velho, um primo próximo que é juiz federal. E conversando com ele, mas também a gente teve conversas e aproximações pontuais. Então, era aquela pessoa que eu convivia diariamente, mas uma vez por 6 meses, uma vez por ano, eu encontrava ele, eu admirava muito aquela profissão dele, assim como tem a pomposidade de tu ser um juiz, né? E por admirar a profissão dele, conversando com ele, ele foi uma das pessoas que me inspirou a fazer direito, e também por aquela famosa frase que tem, que é um leque. Eu odeio. Abre um leque de coisas que tu quiser fazer, né? Sempre falam isso, né? Então, eu pensava, eu posso ser delegada, era uma coisa. Eu sempre fui muito justiceira, sempre falei muito pelo grupo, fui líder. Então, isso me trouxe muito. Eu lembro que tem uma situação pontual daquela delegada Elô, sabe? Que tinha na novela. Eu lembro aquela que usava esmalte azul marinho. E era super pomposa, estilosa, né? E eu, quero ser delegada, então acho que você é tipo a delegada Elô, falava assim. Mas depois a vida foi indo, mas eu tinha essa ideia. Depois, quando foi no terceiro ano, eu já tinha essa ideia de fazer direito. E aí, eu estudava no colégio militar, e no colégio militar a gente tem uma modalidade, vamos dizer, que é o avanço escolar. Se o aluno ele tem boas notas ali no meio do ano e ele passa no vestibular do inverno, ele passa num vestibular, ele pode se formar na faculdade, conseguir o diploma de conclusão do terceiro ano ali, enfim, se forma... Eu falei errado, né? Se forma no terceiro ano. E tu consegue ingressar na faculdade mesmo não ter finalizado o ano. Nossa, eu não sabia disso. E aí eu consegui, eu passei na faculdade, na UFN, na Universidade Franciscana, localizada em Santa Maria. E aí eu comecei a cursar Direito no vestibular, ali através do vestibular de inverno. E aí eu lembro que foi muito especial aquele restante dos 6 meses até eu finalizar o ano, porque eu fiz formatura de terceirão na faculdade. Eu ia nas festas, então eu transitava pelos Os dois mundos assim. Era aquele limbo, assim, eu tava fazendo faculdade, me formei no terceiro ano, já terminando o primeiro semestre de Direito. Imagina. Então, foi muito legal. Foi uma experiência. No começo, eu tava até pensando, que eu tinha perdido algumas... Será que eu não adiantei alguma fase? Mas depois eu vi que eu tava adiantando pro meu futuro, assim, que não foi nenhuma perda de tempo, ou que eu tava adiantando... Não, foi maravilhoso, amiga. Imagina. Foi maravilhoso pra mim. Mas eu tive muita... E essa transição cedo, com 16 anos, eu senti muita dificuldade, porque eu era muito imatura comparado aos meus colegas. Quando eu lembro, no primeiro dia de aula, eu usava um fichário com a minha foto de 15 anos na capa do fichário. E então, pra mim, era esse meu mundo. Eu também tive essa mesma sensação, assim. Pra vocês terem uma ideia, eu sempre fui adiantada. Eu não tive isso de antecipar. Eu sempre fui adiantada em relação aos meus colegas. Porque na época que eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental, não existia ainda aquela lei que precisava ter 6 anos para iniciar o ensino fundamental. E... quando os meus pais se divorciaram, minha mãe e eu voltamos aqui pro Sul. Meu pai seguiu morando no Rio Grande do Norte. Eu fiz a pré-escola aqui em São Gabriel, numa escola particular aqui. Mas eu já sabia ler. Eu já sabia escrever. Acho que escrever não, mas acho que ler sim. Eu li história pros meus colegas no pré. E aquilo pra minha avó, que era professora, pra minha mãe, que era professora, era demais, assim, né? Elas queriam me antecipar pra primeira série logo, porque eu já tava adiantada em relação aos outros. E como era uma escola particular, tinha seus próprios procedimentos, as suas próprias regras, foi negado esse adiantamento, né? E a minha avó, muito dona de si, né, disse, não, então eu vou resolver isso, eu vou levar ela pra escola onde eu sou diretora. Porque ela era diretora de uma escola de ensino fundamental, até na época era só fundamental, lá em Santa Margarida, que é uma cidade vizinha aqui. E ela disse, não, então eu vou levar ela comigo. Até eu tava, naquela época, muito deslocada da minha realidade, financeiramente falando, porque eu era uma criança pequena, com 4, 5 anos. 4 para 5 anos. E eu estava num ambiente de uma escola particular em que as crianças tinham tudo. Então, era um ambiente de crianças que tinham um padrão de vida melhor do que o que eu tinha, né? A gente andava, na época, num Chevette. O meu avô tinha trocado o Fusca por um Chevette, enquanto as famílias das minhas coleguinhas era uma coisa, assim, pomposa. E eu tava muito deslumbrada com 4 anos já, sabe? Com 5 anos, assim, um deslumbre que eu queria ter aquela vida que eu não tinha, porque eu era de uma família mais humilde.
E a minha avó disse, não, ela precisa de um choque de realidade. Assim, né, entendeu? Com 5 anos, ela precisa de um choque de realidade. Então, já que ela não vai conseguir adiantar aqui, vou levar ela pra Santa Margarida comigo. E pra lá eu fui. Então, eu comecei a primeira série com 5 anos. E como também não era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, era primeira série, segunda série, tudo correu bem para que eu conseguisse encerrar o ensino fundamental muito nova, iniciar o ensino médio também muito nova. Então, quando eu iniciei a graduação em Direito, eu tinha 16 anos. E eu tive a mesma sensação que tu. Eu era deslocada em relação à minha turma. Primeiro que eu era deslocada em razão da idade, por ser muito nova e imatura. E é normal, com 16 anos. Hoje, as pessoas com 16 anos ainda estão concluindo o ensino fundamental, muitas vezes. Entrando no médio. E a gente já estava começando a faculdade. E também da questão de realidade. Porque, mais uma vez, agora eu estava inserida num ambiente, numa cidade do interior. Mais interior que São Gabriel ainda. Numa cidade que a agricultura e o agronegócio, enfim, permeava toda a realidade daquelas famílias ali. Que existiam assentamentos, que existia pobreza, mas ao mesmo tempo existia pessoas que tinham melhores condições de vida. Numa escola estadual, que a gente sabe que é diferente de uma escola particular. E que eu via minha avó muitas vezes tirando dinheiro do bolso dela para colocar na escola, para as coisas funcionarem. Ou ela ajudando crianças que eram mais humildes na escola. Para que aquelas crianças tivessem roupa, pudessem, né, prosperar ali de alguma forma, se desenvolver de alguma forma. Então, eu saí daquele ambiente e entrei na graduação. E na graduação numa universidade particular. Então, claro que, assim como eu, existiam pessoas ali que eram bolsistas ou que estavam tendo dificuldades e acabavam precisando se esforçar para conseguir pagar as mensalidades. Tinha muito, como eu digo, filhinho de papai e filhinho da mamãe, né? Existia muito isso também. Então, para mim, foi um choque de realidade, porque eu vinha de uma escola em que eu era a neta da diretora e eu precisava dar exemplo para as pessoas. Era sim, senhor, sim, senhora. E até para ir no banheiro, precisava pedir com licença para uma sala de aula na faculdade onde tinha gente que não tava nem aí. Só tava lá, tipo assim, meu pai tá pagando, minha mãe tá pagando e eu vou ir lá pro bar. E gente que se levantava e não dava nem as horas pro professor. Pra mim era um absurdo. Tipo assim, como é que tu vai levantar e não vai pedir nem com licença? Como é que tu vai entrar porta dentro e não vai dar nem boa noite, sabe? Era terrível. E eu lembro que eu também tinha esse deslocamento de que no primeiro semestre da faculdade eu comprei cadernos, tipo assim, um caderninho pra cada matéria, sabe? Pra cada disciplina. No último ano não tinha nem caneta, mas era uma coisa assim. Isso eu senti muito também, a questão do uniforme, foi algo que me impactou muito, porque como eu estudei ali desde a 6ª série até o 3º ano no colégio militar, eu sempre usei o uniforme do colégio, né? Tinha que usar a farda ali, e essa questão de ir pra faculdade, eu tive que aprender a usar roupa de novo, roupa civil, porque eu só usava roupa civil quando eu ia no centro, como a linguajar militar é assim. Só usava roupa normal quando eu ia no centro, quando eu ia numa junção de colegas, né? E isso também foi uma questão que me impactou, então foi uma reconstrução de várias coisas, né? Porque lá também tu usa só cabelo atado, tu só usa brinco pequenininho, então... Tinha muitas regras, né? Tinha regras no colégio, né? Então, foi uma redescoberta de mim, redescoberta de estilo, redescoberta de cabelo, de personalidade. Comecei a comprar roupas de novo. Em meio a um momento que é um momento de transformação na vida de uma pessoa, né? Exato. Que tu tá saindo, assim, da infância, adolescência. Hoje a gente sabe que não é. A vida adulta, ela só bate na porta quando a gente entra no mercado de trabalho, assim. Mas o momento que tu tá saindo daquele confortinho ali, da escola que tu sempre conheceu, pra um ambiente que é completamente diferente. E fazer amizades com pessoas que tu não tinha relação e essa nova mentalidade. Mas também eu sinto que com o tempo as coisas vão mudando muito, né? Porque hoje, se eu fizesse, hoje seria diferente. Talvez, né, com o tempo que a gente vai adquirindo a maturidade. Mas tudo naquela época foi eu descobrindo aos poucos, na prática, na marra, um dia após o outro, né? E também tive bastante dificuldades. Fiz alguns estágios, fiz estágio em um escritório da advocacia. Não foi fácil. Nossa, hoje a gente compara com hoje. Se fosse hoje, seria tão diferente. Mas era tão diferente os estágios na nossa época. E olha só, né? Uma época, tipo assim... Uma época como se a gente fosse pré-histórica. Mas tipo assim, 10 anos atrás, 9 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu fazia estágio, as coisas eram muito diferentes do que... A gente não era explicada, as questões a gente aprendia na marra. Tipo, toma isso aqui e te vira. Toma isso aqui e te vira, né? Mas tu sabe que isso também eu valorizo. Isso a gente tava falando com a Cássia hoje, né? Que a gente vê os momentos de gratidão e de aprendizado no meio do caos. E isso também, eu acho que cada situação acaba nos moldando para o que a gente vem a ser. Porque a gente também não tem medo das coisas que tem por vir. A gente vai lá, agarra e descobre. E tira uma forma de fazer, de resolver, de ir atrás. Você vira, né?
né? Você vira, né? Mas e os estágios, assim, tu começou mais ou menos em que época? Quando era obrigatório, realmente? Ou desde o início da faculdade, assim, tu já estagiava na área? Desde o início eu já procurei procurar ir em escritórios de advocacia, fazer estágios voluntários. Fui pro Procon, fiz estágio no Procon também, que é do consumidor, direito do consumidor. Fiz estágios em diversas áreas, mas o estágio que eu mais gostei, o que eu fiquei mais tempo, que eu acabei ficando 3 anos e meio nesse estágio, foi na Defensoria Pública Estadual. Foi uma ótima experiência que eu tive na vara de família que eu fiz. E foi uma ótima experiência. Foi eu me descobrir ali mesmo, realmente. Conversando com as pessoas, ajudando os assistidos nos atendimentos, assim. Teve vezes que a gente fez atendimento... No mínimo, a gente fazia, assim, umas 80 pessoas toda semana, assim. Era toda segunda-feira que a gente fazia os atendimentos. Então, atender essas pessoas, conversar, passar para ela os processos, aquilo ali, tudo foi me ajudando a tirar todo medo, todo receio. Eu era muito envergonhada. Eu era muito mais tímida. Eu sou um pouco... Eu me acho um pouco tímida. Tu não é tímida nada, mas mentira. eu era muito... Cara, eu era muito fechada. Se vocês vissem a cara da Vitória, que tá aqui nos bastidores, ela tipo assim, quê? Eu me acho, acredita? Querida. Eu ainda me acho um pouco introspectiva às vezes. Mas eu tirei... Essa foi uma experiência, a minha maior experiência, assim, de estágio, que me fez tirar essa timidez. Algumas crenças limitantes, se eu podia, se eu tinha capacidade, se eu conseguia explicar, se as pessoas conseguiam me entender, se realmente eu sabia direito, eu estava conseguindo passar para Alexia o que ela tinha entendido daquele caso dela. E teve muitos momentos marcantes, assim, nessa jornada. Assim, eu lembro de uma vez que eu resolvi um inventário de 3 senhorinhas irmãs, tinham 90 anos. E elas estavam há uns 20 anos. E eu sentei com elas e fui dura com elas. Falei, mas vocês vão se resolver quando? Vamos passar a vida toda? E olha aí, uma pirralha de 17 anos, falando para as senhoras de 90, coisa que elas estavam lutando por mais de 20 anos, né? E aí elas resolveram ali, numa simples conversa que eu fui, assim, com elas. E no outro dia elas voltaram, cada uma com um sacão de marshmallows me dando. Que amor! E eu achei o máximo aquilo, né? Que amor. Então teve vários momentos marcantes, assim, durante a graduação. Teve o caso também marcante de uma senhora que eu atendi num caso relacionado à internação compulsória de drogas. E foi um caso tão marcante pra mim, que eu tive que ajudar aquela mãe, aquele filho envolvido com drogas. Até colocou fogo na casa, uma situação toda, assim, complexa. Na época a gente fez campanha para arrecadar coisas pra casa dela. Eu ajudei nessa campanha, encabecei essa campanha. E foi um tema tão marcante que eu tive que me debruçar tanto para ajudar essa senhora, que foi o tema que eu escolhi pro meu TCC. E aí, na minha dedicatória, eu cito ela Ai, que legal. no meu TCC. Então, são coisas que a gente vai vivenciando, pessoas que a gente vai conhecendo. Era outra época, né? Eu penso, a época do estágio, de 10 anos atrás, é diferente do que é hoje, né? São outras experiências. E tudo bem, faz parte da vida, faz parte da história. Mas foi trajetórias e pessoas que eu conheci que foram me ajudando a moldar a minha experiência, o que eu sou hoje, os valores, o que eu acabei vendo, o que eu queria, o que eu não queria. E pra ti, como é que foi a tua experiência? Eu comecei o meu primeiro estágio na área jurídica. Eu sempre gosto de contar essa história por causa de um siso. Vou explicar. Eu entrei na faculdade e no começo, assim, eu não consegui nenhum estágio na área. É porque aqui é uma cidade um pouco menor que Santa Maria, né? Então, oportunidades, assim, é um pouco complexo, né? Hoje eu acho que a mentalidade tá um pouco diferente em relação a isso. Mas era difícil tu conseguir, tipo, um estágio no escritório, estágio em determinados locais, assim, mais voltados pro jurídico. E eu fiz um primeiro estágio na Secretaria de Educação aqui do município e depois eu fui trabalhar no Poder Legislativo. E quando eu fui pro estágio no Poder Legislativo, eu pensei assim, tá, agora eu vou pro jurídico do Legislativo, né? E eu não fui pro jurídico do Legislativo, eu fui pro Xerox do Legislativo. E eu fui, acho que era Seu Chico, o Seu Chico, na salinha do Xerox que fica do lado ali do... quando tu vai adentrar pro ambiente ali da Câmara de Vereadores, onde tem as sessões, tudo, né? E eu me lembro que aquilo, pra mim, assim, ó, era algo... Meu Deus, eu tô... como é que eu pensava, assim? Como é que eu dizia pra minha avó? Eu tô perdendo a minha capacidade. Eu deveria estar na minha área. Eu não deveria estar aqui fazendo xerox, né? E eu, na minha falta de compreensão e maturidade e arrogância, realmente, achava que aquilo ali era menos, sabe? Eu me lembro que a minha avó me deu um cortaço um dia e disse assim, quanto é que tu tá ganhando pra fazer isso? Eu disse assim, eu tô ganhando acho que uns R$1.500 de bolsa estágio. Ela disse assim, tô ganhando R$1.500 pra tirar xerox e tá reclamando, né? Abaixa a tua cabeça e vai lá e faz o teu estágio, o melhor xerox que tu puder fazer. E aí eu engoli em seco aquilo ali, sabe? E tirei muitos aprendizados ali, né? mesmo sendo algo completamente fora da minha área, com o Seu Chico ali. Ele já é falecido, mas eu
tenho sempre muito carinho por ele, assim. E por tudo que ele me ensinou e várias coisas que ele me passava. E até por ver aquele movimento do legislativo ali, sabe? Mas tão logo eu entrei na Câmara, alguns meses depois, eu tava voltando de Rivera com a minha família, com o meu, na época, namorado. E a minha tia, que mora em Santa Maria, viu uma divulgação, assim, de uma vaga de estágio na vara criminal aqui em São Gabriel. E ela me mandou. E acho que era justamente naquele semestre que eu tava adentrando, sabe? Assim, depois das férias de junho. E aí ela me mandou. Eu disse assim, olha, tenta, né? E eu tinha acabado de tirar o siso. Eu tinha acabado de tirar o siso, depois tinha ido passear. E aí eu lembro assim, tá, mas é que eu acabei de tirar o siso, né? Como é que eu... A impostora, né? Inventando desculpa porque eu achava que não ia conseguir passar. Então eu não queria ir fazer. E aí eu disse pra minha avó, novamente, assim, bah, avó, olha aí, a tia me mandou, né? Uma vaga de estágio na vara criminal pro semestre que eu tô entrando e tal. Ia ser bem legal, mas eu acho que eu não tenho capacidade. E outra, eu acabei de tirar o siso, então não vou ir lá fazer a prova com um buraco na boca, né? E aí, mais uma vez, a minha avó, na sua sabedoria, disse assim, tu precisa do siso pra fazer a prova? Eu disse, não, né? Ela disse, então tu vai. Tu vai fazer, te inscreve que tu vai. E aí, peguei meu vai de meconzinho e fui, né? Com a certeza que eu ia reprovar. Eu nunca fui com a ideia de, não, essa vaga vai ser minha. Ao mesmo tempo que eu tinha certa arrogância nessa época, eu também tinha certo menosprezo por mim mesma e pela minha inteligência. Então, eu achava que eu não tinha capacidade. E eu fui... fazer mais no intuito de aprender como é que funcionava uma prova de estágio para quando fosse obrigatório, porque naquela época ainda não era, naquele semestre que eu estava ainda não era obrigatório. E eu passei na primeira fase dessa prova, né? Pra vara criminal. E fui chamada pra fazer essa segunda fase. E aí eu lembro que eu não tinha roupa, eu tava nervosa, eu tava inventando um monte de desculpa, eu não sabia nem como é que entrava no fórum, né? Eu não sabia nem como é que eu me portava. Mas eu fui, com medo mesmo, eu fui, né? E hoje isso me orgulha muito, porque eu fico pensando, cara, eu lá nos meus 17, 18 anos, louca de medo, louca de vergonha, meio perdida, um pouco assim, né, adolescente, arrogante e boba, e consegui. Né? E aí eu fui, assim, toda envergonhada, cheguei lá e precisava fazer um relatório de um processo criminal que envolvia a Lei Maria da Penha. Só que eu não sabia, eu nunca tinha aberto um processo na minha vida. Eu não tinha experiência com processo, eu não sabia nem o que era relatório pra fazer uma sentença. Eu não sabia, né? Nada. E a Larissa, na época, eu tenho um carinho muito grande pela Larissa, pela Tati, por todas as meninas que trabalham lá. São pessoas que hoje eu carrego histórias com elas, assim, que... A experiência que eu tive com elas, os aprendizados que eu tive com elas, com certeza fizeram toda a diferença pra minha vida profissional. E aí eu lembro que a Larissa me entregou aquele processinho, aquele caderninho cor-de-rosa, na época que os processos ainda eram físicos, né? E disse, agora tu faz um relatório, velho, na sala da juíza, tu senta ali e faz um relatório. E eu, louca de medo, tipo, o que é um relatório, né? O que eu vou fazer aqui? Como é que eu manuseio esse processo? E aí outra que era na sala da juíza. Pra mim era tipo assim, a juíza é algo, né? A gente tem essa mentalidade na faculdade de Direito, assim, que a gente coloca num pedestal, né? E aí eu, louca de vergonha, entrei lá, sentei na cadeira da juíza e eu me lembro que eu tive... Sabe a sensação, assim, quando eu entrei no gabinete dela e sentei na cadeira dela pra fazer o relatório, eu fiquei pensando assim, cara, pode ser eu aqui um dia, sabe? Se eu me esforçar, eu consigo isso aqui, assim. E aí fiz o relatório, mesmo sem saber o que era um relatório. E aí consegui a vaga de estágio na vara criminal. E fiquei 2 anos trabalhando ali. Depois que eu saí da vara criminal, eu trabalhava mais ali auxiliando a magistrada na elaboração de sentenças, de relatórios, análise de decisões, despachos, medidas protetivas. Era muito inserida na questão da Maria da Penha, né? E aí eu saí dali 2 anos depois e fui fazer um estágio na promotoria criminal. E aí, quando eu fui, assim, fiz novamente uma prova, fiz todo um processo seletivo na época e consegui essa vaga. E eu lembro que houve uma recomendação também, sabe? Entre as chefias ali do tipo, olha, ela passou, que bom, ela é uma ótima estagiária, vai com certeza fazer diferença. E pra mim, aquilo, sabe, foi, assim... Claro que era um estágio, né? A gente sabe como os estagiários vão e vêm, e estão sempre mudando, mas me marcou de uma forma muito significativa. E saí ali da vara criminal com muito carinho por todo mundo, sabe? Porque estar ali dentro me fez entender como é que funciona um gabinete, me fez entender muitas coisas sobre a demora da prestação jurisdicional. Por que demora tanto? É porque muitas coisas... Hoje a gente tem inteligência artificial, mas na época nem se falava disso, né? Então era tudo humano fazendo. Sim. E é humanamente impossível dar conta dessa demanda de trabalho. Com certeza. Então, fez eu entender como é que funcionava todo o judiciário ali, as pessoas que trabalham no judiciário, a parte do cartório, as pessoas que estão ali todos os dias atendendo no balcão, e às vezes
partes, os advogados são mal educados e são grosseiros, e a pessoa precisa estar ali prestando, mesmo sendo concursado, sabe? A pessoa precisa estar ali prestando o seu trabalho da melhor forma possível. Sim. E aí depois eu fui pra promotoria, e novamente na promotoria acabei ficando na parte da Maria da Penha. Então, eu fiquei de um lado julgando, numa época julgando as questões que envolviam a Maria da Penha. Depois eu fiquei num outro momento acusando, né, ali os processos investigativos, os procedimentos investigativos e transformando aquilo em processos criminais contra aqueles agressores. E eu não tive o estágio na defensoria, então eu não tive a parte de defender. Eu não fechei esse triângulo, eu tive na parte de julgar e de acusar. Mas defender ali não, né? E sempre nessa seara da Maria da Penha, que acabou se tornando também o meu tema de TCC em razão do que eu via nos estágios. Então, o meu estágio também foi um elemento, assim, que eu trouxe pro meu TCC, essa experiência do estágio, sabe? E eu não sei se pra ti, mas pra mim, hoje, eu entendo que mesmo não tendo feito um estágio num escritório da advocacia e advogando realmente, os estágios que eu tive no judiciário, na promotoria, fizeram toda a diferença para profissional que eu sou hoje. Sim, fizeram diferença. Eu estagiei em escritório de advocacia de forma voluntária na época, mas não tive nenhum contato com a parte interna, de realmente ver como é que funcionava, ou acompanhar um atendimento. Era aquela época em que os estagiários eram o lixo, tu vai fazer lá o trabalho serviçal. Era outro tipo, por isso que eu digo, é outro tipo de tratamento, né? Não tinha contato com o que era uma organização, uma gestão, o processo em si. Tu fazia outras partes, xerox, a digitalização, né? Por isso que acabou não dando muito certo, não vingando, né? E quando eu tive essas experiências na defensoria e internamente, a gente ia muito no cartório, conversava muito com o juiz, porque acaba que os órgãos ali, eles têm os bastidores, né? Tu tem a conexão entre si. Então, hoje eu sinto isso que foi muito importante, assim como tu falou, foi muito importante para ver como é que era os trabalhos nos bastidores e criar uma conexão, um carinho com o pessoal todo dia lá, né? Junto. A gente acaba criando uma conexão com as pessoas que trabalham um carinho igual. E eu sinto hoje, nesse lado da advocacia, eu sinto assim, ó, a promotoria, o judiciário, a defensoria pública, eles se conhecem, eles estão interligados. E nós, advogados, a gente tá meio fora dessa relação, por mais que a gente saiba que não existe nenhum tipo de... o juiz é melhor que o advogado é melhor que o promotor. Não existe isso, né? Estamos todos no mesmo patamar. Mas eu sinto, nesse outro lado da relação, que a gente fica meio escanteado, assim, né? Sim. E esses órgãos, eles se comunicam entre si e a gente tá ali, lutando pela gente, pelos nossos clientes, assim, né? É verdade. E eu acho que esses foram momentos, assim, muito de aprendizado, né? Foram experiências muito legais, muita alegria. Também teve muitos congressos que eu participei, reuniões, assim. Mas eu lembro que o estágio, o trabalho, sempre foi um momento que eu conseguia realmente me encontrar, sabe? Muitas vezes eu passava... Meu horário de estágio era só à tarde. Eu fazia questão, terminava a aula mais cedo, eu já ia de manhã e saía de lá de tardezinha. Fiz muitas vezes, muito mais. Mais da metade do tempo que eu fiquei lá, eu fiz muito mais do que o meu tempo. Mas era porque eu amava aquele momento aqui. Então foi um momento que eu me encontrei, assim, verdadeiramente. E ali despertou pra ti a advocacia. No começo, quando eu comecei a trabalhar na defensoria, eu gostei tanto daquele espaço que eu achei que eu ia ser defensora pública. Eu pensava sobre isso. Mas foi indo pro final da faculdade que eu fui vendo que talvez o concurso público não era o meu perfil. E aí, quando eu me formei, indo já pro final da história, no final da graduação, né? Defendi meu TCC, teve todo aquele momento foi uma emoção, né? Acho que o final da faculdade, pra todo mundo, é um momento de muita emoção, assim, passa muita coisa pela cabeça, tudo que tu gostou passou. da faculdade? Tu gostou ali do estar na faculdade, de colegas, e enfim? Eu gostei da faculdade, mas eu não me senti conectada com as pessoas que eu era colega, sabe? Eu me senti bem fora. Então, eu aproveitava muito a faculdade como uma estrutura, a biblioteca, os professores, aproveitava para estudar, para me conectar com os professores ali, mas eu me sentia bastante deslocada com os colegas, não me senti que eu me conectei com o ambiente estudantil, vamos dizer. Vejo isso já diferente da minha irmã, que tem uma grande conexão com os colegas. Os colegas é uma segunda família para ela, é outro tipo de conexão. Nossa, que eles têm. Para mim, não tive nenhuma conexão, assim, pouca conexão, tive pouca conexão. E por isso que eu me encontrei tanto no ambiente de trabalho do estágio, né? Que pra mim aquilo ali era tudo, eu me debruçava. Então, teve muitos momentos que eu tive término de namoro e eu ficava até tarde, fiz cópia da sala de estágio, chegava lá cedo. Teve vezes que eu cheguei lá 6 da manhã, nem o segurança tinha chego. Porque, assim, era, sabe o meu refúgio? Sabe aquele momento mesmo que tu fica no celular só pra fugir de ti? Eu ia pro estágio pra fugir da minha realidade e ficar trabalhando lá. Então, foi um momento assim. Daí, quando eu
tava indo pro final da faculdade, eu adiantei um pouco as cadeiras, deixei o final mais pro TCC e o estudo pra OAB. Me formei junto numa formatura junto com meu noivo, a gente dividiu a mesma formatura, fez formatura junto, foi muito legal. E daí, em seguida, já no outro final de semana, já tinha a prova da OAB que eu consegui passar. E daí a gente se depara com outra coisa, universo, né? É outro né? mundo. Outro universo. Depois estava esperando a carteirinha da OAB, chegou ali em setembro ou outubro de 2019. E daí já vi que era outro universo, que eu planejava pra mim, putz, e agora? E eu senti várias dificuldades ali, assim, me senti muito perdida, com uma crise de identidade. O que será que eu gosto? O que será que eu quero realmente pra minha vida? Por que eu não tinha pensado nisso antes? Por que eu não me debrucei? Mas, cara, tinha tanta coisa que tava passando pela vida, né? E a gente sempre se cobrando, né? Porque o chicote sempre tá pronto pra nós mesmos, né? E aí, passei por essa situação até que peguei a carteirinha e em seguida teve uma situação, uma pessoa próxima da família que trabalhava numa empresa, ela e outros 10 colegas foram demitidos e a empresa fechou e deixou todos eles na mão. E aí caiu no colo essa ação desses 11 trabalhadores. E aí, comigo e com o meu noivo, a gente começou a agir nesses processos. E daí eu senti que me despertou muito, já tinha um gosto pela advocacia trabalhista, mas por não ter conseguido estágio nessa área, ficou buraquinho ali. Ficou aquele momento ali meio perdido, meio esquecido, aquele amor meio esquecido, deixar de lado. E quando caiu esses casos pessoais que eu senti, nossa, realmente eu gosto disso, eu quero me especializar nisso. E aí fui cada vez tomando mais gosto pela advocacia e vendo que realmente o concurso público não era o meu perfil, não era. E pra ti, como é que foi? Eu nunca pensei em advogar. Então, eu fiz toda a faculdade e toda a graduação e todos os meus estudos, tudo sempre foi pensado e direcionado para que eu fizesse concurso público. Tanto que eu nunca busquei escritório da advocacia para estagiar, nunca fiz questão, sabe? Mas eu tinha, para mim, a máxima de que eu não poderia concluir o curso de Direito sem ter sido aprovada na OAB. Era como se faltasse um pedacinho dessa história que precisava ser encerrado, sabe? Então, eu pensei, não, mesmo que eu não queira ser advogada, eu vou fazer a prova da OAB. Ao menos pra eu dizer assim, eu que não quis, sabe? Tipo assim, consegui, mas eu que não quis, eu não te quis, sabe? Mas, se alguém perguntasse, eu poderia dizer, não, eu passei na OAB, mas eu tinha outros planos, mas não quis advogar. Então, em 2019, quando eu entrei no 9º semestre da faculdade, eu decidi que eu faria a prova da OAB. E comecei a estudar para a primeira fase, né? Até hoje eu não sei, assim, como é que eu passei. Eu não consigo me lembrar. Eu tava tão debruçada estudando que eu não consigo me lembrar como que eu estudei, sabe? Pra segunda fase, eu lembro que eu comprei cursinho do CEISC, que eu me dediquei, que eu assistia às aulas, que eu fazia resumos, que eu fazia horrores de coisa. Mas a primeira fase parece que existe um limbo ali. Mas eu lembro que eu estudei. Eu lembro que eu estudei muito, mas eu não me lembro nem como. Então, me debrucei ali e consegui. Fiz a primeira fase, depois fiz a segunda fase, passei, consegui. E concluí esse objetivo da OAB, sabe? No 9º semestre. Então, pra mim, era assim, agora eu faço meu TCC, encerro aqui essa fase. Depois, quando terminar a faculdade, eu vou começar a fazer concurso público. Até eu me encontrar. E se eu precisar da prática jurídica, eu advogo ali só pra conseguir os meus 5 processinhos por ano que eu preciso. E já era, sabe? E o resto eu vou estudar pra concurso. Então, sempre foi moldada assim a minha mente. Até porque, como eu venho de uma família de professoras concursadas, o concurso público sempre foi o suprassumo pra gente, sabe? Do tipo, venci na vida quando eu tive que tomar posse num cargo público. E pensava, promotoria, magistratura. Então, eram esses os objetivos, sabe? A magistratura sempre mais forte, assim, do que os outros cargos, né? As outras funções públicas. Então, quando chegou 2020, quando eu terminei ali, finalzinho de 2019, início de 2020, eu tava naquele limbo, né? Porque 2020, entre janeiro e março, quando tava marcada a minha formatura, eu ainda fiquei no estágio, porque eu ainda precisava me formar, né? Até que em março de 2020, eu fui pro meu último dia de estágio e comecei, na época, uma pós-graduação em Direito do Trabalho. E qual era a minha razão, né, de ser essa pós-graduação? Porque eu precisava me inscrever numa pós-graduação. Olha, o Direito de Família aí já batendo desde essa época. Eu precisava fazer uma pós-graduação porque na época eu ainda recebia pensão alimentícia do meu pai. Então, eu pensava assim, não posso parar de estudar, porque senão esse homem vai parar de me pagar pensão, né? Eu preciso estudar, preciso seguir estudando. E a única pós-graduação que aceitava que eu me inscrevesse e que eu fizesse sem ter ainda formatura era uma pós-graduação da UFN lá em Santa Maria. Então, pensei assim,
vou fazer, né? Aí, entre tantas opções que tinha, não sei por que cargas d'água eu escolhi. tinha direito civil. Eu não sei por quê. Eu não sei até hoje, assim, o que passava na minha mente. Era Deus. Era Deus. Eu escolhi direito do trabalho e processo do trabalho. Durante a faculdade, gostava bastante dessa cadeira, mas eu tinha um professor que era muito difícil, que era o professor Bevilacqua. Quem é do direito aqui de São Gabriel sabe, entende? A fama precede o professor Bevilacqua. Não tenho nada contra ele, gosto muito do professor Bevilacqua, mas as provas dele eram muito difíceis. Era uma coisa assim, ó, que todo mundo ficava atormentado com as provas do Bevilacqua. Então, eu peguei um pouco de ranço do direito do trabalho e processo do trabalho por conta das provas. Não porque a disciplina era ruim, era porque eu não sabia se eu ia passar, sabe? Mas eu gostava da área. Então, eu pensei assim, não, já que essa é a única faculdade que me aceita, sem eu ter ainda feito a formatura, né? Ter o diploma em mãos. E eu preciso fazer uma pós-graduação, porque eu preciso seguir estudando. Porque eu não tinha como me sustentar na época. Não tinha... Em que pese estivesse terminando a faculdade... Não tinha vaga de emprego me esperando. Não me sustentava sozinha, né? Eu precisava realmente daquele suporte do meu pai. E por N questões, fui para pós-graduação no Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da UFN. E justamente no dia que eu fui para a primeira aula da pós-graduação, foi o dia que eu terminei o meu estágio ali na promotoria. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo, sabe? Eu saí do estágio e o meu namorado, na época, hoje noivo, na época namorado, já estava ali me esperando para me levar para Santa Maria para a aula da UFN, que era na sexta-feira de tardezinha. E sábado o dia inteiro. E aí eu fui, assim, apavorada, né? E foi lá, justamente nessa pós-graduação que eu conheci a Lorena, né, Lorena? A gente se encontrou nessa coisas aula. De Deus, né? Hoje eu entendo. E eu lembro exatamente, Alexa, na verdade, a professora, né, pediu pra se apresentar. E a Alexa, na verdade, eu nem sei porque eu estou aqui. Porque eu gosto de direito criminal mesmo. E eu fiquei, nossa, o que essa louca tá fazendo aqui? Veio na cara da professora de direito do trabalho dizer que gostava de criminal, né? Tipo assim, já peitou a professora ali, né? E eu achei ela engraçada na época, mas um pouco sem noção. Tipo assim, bem, daí... Mas aí foi indo a aula, a gente foi tendo umas interações ali. E já daí, em março, estourou a pandemia. Foi tudo muito rápido, né? Então, eu tava nesse limbo de terminei o estágio, preciso iniciar a pós-graduação, estou aguardando a minha formatura. Comecei a pós-graduação e justamente, uns 15 dias depois daquela nossa primeira aula presencial. Uma semana, eu acho. Uma semana, no máximo. Porque não teve a segunda aula da outra sexta-feira. Não teve a segunda aula, era quinzenal, né? A cada 15 dias tinha uma aula presencial em Santa Maria, sexta e sábado. Então, nós fomos na primeira, passou uma semana. Na outra sexta-feira que precisávamos ir, já não teve aula presencial. E justamente, era mais ou menos assim, ó. Naquele final de semana que eu precisava ir para Santa Maria pra aula, a segunda aula presencial, naquele final de semana eu tinha a minha formatura, a colação de grau, o evento, a pompa toda da colação de grau, do baile de formatura. E naquela segunda-feira estourou a pandemia. Então, foi uma coisa assim que nós até estávamos em Santa Maria por uma questão pessoal na época. Eu acho que eu fui experimentar o vestido, fui buscar o vestido que eu ia usar no baile de formatura, sabe? Era alguma coisa assim. E estourou tudo. Aí começou a sair notícias, professores avisando, a coordenação do curso dizendo, olha, tá tendo uma pandemia, começaram a divulgar que tem um vírus circulando aí, as pessoas estão morrendo, e eu acho melhor a gente não fazer o evento. Então, a minha formatura ia acontecer dia 21 de março, e na segunda-feira anterior, num sábado, e na segunda-feira anterior foi cancelado. Simplesmente, eu participava da comissão ali, e a gente achou muito arriscado fazer o evento. Porque iam ser mais de 1.000 pessoas participando ali da função, entre baile e colação de grau, e ia ser maravilhoso pro vírus, né? Ia ser o estouro do vírus em São Gabriel, ia ser a nossa formatura. Então, pra gente não ter essa responsabilidade e botar as pessoas em risco, a gente achou melhor cancelar. E aí que meu mundo caiu, sabe? Aquela música assim, tudo aconteceu justamente naquele momento ali. E eu me vi louca, me vi surtada, sabe? Porque foi justamente no momento em que eu tava numa transição de estudante de direito pra pós-graduanda, pra concurseira, naquele momento estourou tudo, assim. E a minha vida, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, a gente começou a trocar figurinhas, né? Eu já tinha começado a produzir conteúdo. Comecei a produzir conteúdo logo quando eu peguei a minha carteirinha, em setembro de 2019. E aí, comecei a documentar, que eu tava... A gente sempre teve essa questão de documentar a nossa jornada, né? No nosso Instagram. Então, comecei a documentar que eu tava lendo um livro, insights sobre o livro que eu tava lendo. Ainda não tinha clientes, né? Porque tinha só um cliente naquele ano. Naquele 3 meses até terminar o ano. Então, fiz muitos cursos, li muito livro. Fiz muitos cursos com o Paulo
Paulo Vieira, assim, cursos de coaching, de desprogramar crenças, de autoconhecimento, de olhar para mim. E comecei a ver o gosto por essa área, que eu gosto tanto de livros de autoconhecimento e cursos dessa área. Comecei a estudar muito, ler muito, fiz muitos cursos e tudo documentando. E daí, quando a gente se conheceu, já estava produzindo conteúdo e eu e a Alexa começamos a trocar. Começou a ter Aulas online, né? as aulas online, mas começou a ter muitos trabalhos em grupo. E a gente sempre fazia juntas, eu e a Alexa, né? Chamava ela, vamos fazer junto, vamos fazer junto. Até a universidade não sabia muito bem como é que ia proceder, né? Na questão das aulas, então... Foi uma questão para todo mundo, Foi uma né? questão para todo mundo se readaptar naquele momento, né? A minha formatura foi através do Google Meet. E a primeira vez que eu abri o Google Meet na minha vida foi pra eu ter né, ali o juramento e a coisa toda. E depois demorou mais não sei quantos dias para produzirem o certificado. Depois não sei mais quanto tempo para vir o diploma. Então era uma coisa assim... Foi um caos. Foi um caos, porque a festa de formatura, o evento ia ser dia 21 de março, e se eu não me engano, a solenidade no Meet aconteceu dia 29 de abril. Um bom tempo depois. Um bom tempo depois, até a universidade conseguir se reorganizar para saber o que ia fazer com a gente, sabe? Porque eles precisavam nos dar aquela finalização ali para que a gente pudesse fazer outras coisas, né? Eventuais concursos e pós-graduação. E era uma pressão dos próprios alunos da universidade do tipo, nos deem um retorno, porque a gente precisa do nosso certificado, a gente precisa do nosso diploma, porque a gente não pode seguir a nossa vida sem isso. E aqueles, assim como eu, que já tinham sido aprovados na OAB e precisavam pedir a carteirinha, precisavam desses documentos da faculdade, sabe? Então, tava esse limbo, assim. E foi nessa época que eu decidi que eu ia pegar a minha OAB, né? Mas também sem pretensão de advogar. O dia que eu decidi advogar foi o dia que eu peguei a minha carteirinha. Eu não sei... hoje eu entendo, depois de muita terapia e muito autodesenvolvimento, assim, eu entendo que nessa época eu estava depressiva. Entende? Não chegava a ser uma depressão diagnosticada e eu não cheguei a tomar remédio, mas eu tinha... sintomas depressivos, porque eu entrei num limbo, realmente. Então, eu não me arrumava, eu não me penteava mais, eu não me cuidava, eu não tinha propósito nenhum, os concursos, eles pararam de acontecer, não se falava mais em vida real, sabe? Aí eu começava a ver vídeos no Instagram da Bruna Tavares fazendo delineado branco. Eu não sei se tu lembra da febre do delineador branco que teve nessa época. Então eu ficava ali tentando matar tempo, vendo videozinho na internet. E eu não sabia muito... Eu completamente perdida. E aí eu decidi, não, vou pedir a minha OAB, pelo menos, quando o mundo reabrir, as coisas voltarem a funcionar, pelo menos eu tenho a minha OAB, né? Pra ir conseguindo a minha prática jurídica pros concursos. E em julho, dia 23 de julho, ou 27, acho que 23 de julho de 2020, eu peguei minha carteirinha da OAB. Nisso a gente vinha conversando, né? Sobre a produção de conteúdo e tal. E mas eu não me posicionava. Eu não me posicionava faz ainda. Instagram profissional pra ti, né? Comecei a falar e daí o dia que tu pegou foi o primeiro post. Sim. Eu não me posicionava ainda, por mais que eu já tinha aberto o Instagram. Eu fazia alguns conteúdos ali técnicos, assim, jurídicos, mas nada estratégico. Era uma coisa completamente sem estratégia nenhuma. E eu justamente fiz o primeiro post no dia que eu peguei minha carteirinha da OAB, no dia 23 de julho de 2020. E naquele dia, naquele momento ali que eu participei da solenidade, de máscara, um evento super restrito, era só o presidente e a tesoureira na época, eu acho. E as outras meninas que também estavam pegando carteira ali. Naquele dia eu decidi que eu ia advogar, que eu ia abrir na verdade, nem era abrir um escritório, era que eu ia advogar. E que eu ia buscar uma oportunidade em um escritório de alguém pra conseguir trabalhar. Pra eu ter o que fazer. Entende? Porque eu não tava assim, completamente perdido. Eu não sabia nem o que era certificado digital. Eu descobri nesse dia que eu peguei minha carteirinha da OAB, que falaram lá, vocês precisam mandar fazer o certificado digital. E eu, que bosta é esse certificado digital? Não faço a menor ideia do que seja isso. Porque na faculdade não te ensinam a advogar. Te ensinam direito e também não te ensinam direito por inteiro. Te ensinam direito mais ou menos, assim. E aos trancos e barrancos a gente vai descobrindo, né? E aí eu comecei a atuar, comecei a ver esses casos trabalhistas, onde eu comecei a me debruçar, a entender mais sobre isso, daí decidi investir nessa pós-graduação que a gente acabou se conhecendo. Finalizei essa pós-graduação, comecei um outro MBA em gestão de negócios, depois fiz um tecnólogo, que é como se fosse uma segunda graduação, tecnólogo, em compliance e
Esqueci a palavra. Compliance e gestão corporativa. E aí, sobre isso que a gente eu acabei aprofundando meus conhecimentos em compliance e essa questão do assessoramento das empresas. Eu comecei a me encontrar muito nessa área, nessa questão. Então, eu comecei a me encontrar muito nessa parte de tu conseguir... Eu achava mágico quando eu conseguia sentar com um funcionário e explicar para ele os direitos e aquilo fica justo para ambas as partes, sabe? Sempre me pesou muito a cabeça a questão de tu fazer uma pessoa ficar prejudicada diante de uma relação. Trabalhista, sim. Isso, se a gente tinha uma relação entre duas pessoas e uma pessoa sair prejudicada e não era justo para ambas as partes, isso acabava me indignando muito, isso me deixava muito triste, muito, muito indignada, verdadeiramente muito indignada. Então, esse senso de justiça que eu tinha, já enraizado com a atuação na Defensoria Pública, com as pessoas vulneráveis, hipossuficientes, que não têm condições, eu fui moldando e trazendo esse conhecimento e essa bagagem, isso acabou me moldando para que ok, vou ser advogado trabalhista especialista nessa parte da assessoria empresarial, mas eu não quero fazer o mal para os trabalhadores. Eu quero que seja justo para ambas as partes. E quando eu escolhi me posicionar dessa forma, eu verifiquei que o grande problema estava na comunicação. Não havia comunicação dentro das empresas quando eu visitava. As pessoas não se conversavam, só mandavam, assina esses documentos e te vira. Não sabe nem do que se trata, não sabe nem qual a nomenclatura, mas assina esses documentos e tá contigo. Então, essa falta de comunicação acabou me vendo uma grande questão que eu queria me implementar e me especializar melhor. Então, sempre quando eu busquei desenvolver e desenvolvo meu trabalho até hoje, apesar de ser clichê, eu sempre tento fazer de forma humanizada. E eu acho que isso, essa questão, quando tu atua com as pessoas de forma humanizada, é muito mais do que esse clichê do que as pessoas falam. Eu trato de forma humanizada. Mas é muito mais profundo quando tu realmente vê um trabalho humanizado, quando tu se depara com ele. Porque tu percebe quando a pessoa realmente está interessada por ti, quando ela te olha no olho, quando ela se interessa pela tua história, ela quer ouvir o que tu tem a dizer e ela quer entender melhor sobre os teus direitos, quer entender melhor o que tem naquele documento e tu realmente entende e compreende, porque tem muito uma diferença entre tu ouvir e tu compreender, realmente aquilo entrar dentro de ti. E quando tu consegue explicar para as pessoas com uma palavra objetiva, assim, sem juridiquês, chula mesmo, falar de uma forma chula, simples, desmistificando aquilo, isso com o tempo foi... assim, me abrindo muito mais essa área. E isso foi me abrindo muito mais essa questão da criação de conteúdo. Então, no começo, meus vídeos... Nossa, tenho vergonha deles, porque os meus vídeos antigos eram super técnicos. Mas eu acho falava que de lei, eu falava... Mas depois que eu comecei a entender o meu propósito na advocacia, que foi quando eu conheci meu propósito, o que me brilhava o olho, realmente tu encontrar uma justiça digna para ambas as partes. E existe um público certo para isso. Não são todas as pessoas que querem um trabalho, querem que seja desenvolvido um trabalho assim dentro da sua empresa. Mas quando tu consegue implementar isso lá dentro e tu vê quanto que faz diferença das pessoas se sentirem valorizadas, se sentirem respeitadas, que aquela reclamação dela foi ouvida e foi atendida e foi solucionado, as pessoas realmente trabalham com o coração e todo mundo ganha, né? Tem mais lucro, as pessoas trabalham melhor, conseguem desenvolver esse trabalho melhor com amor, realmente, com devoção. E isso que é verdadeiramente o vestir a camisa, que eu não gosto da frase, né? Vestir a camisa da empresa, né? Mas tu vê que as pessoas vestem a camisa da empresa quando elas se sentem verdadeiramente com o coração ouvidas e compreendidas. E são poucas empresas que tu encontra isso. Então, quando eu encontrei esse meu propósito, eu percebi que foi muito mais fácil de eu começar a produzir meu conteúdo, né? Então, começando nesse assunto da produção do conteúdo nas redes sociais, né? Foi uma coisa que nos uniu, né? Quando eu e a Alexa, quando a gente começou a produzir conteúdo, a nossa maior dificuldade era a criação dos vídeos, né? E a gente sabia que, na época, olha só como a gente era antiga, era IGTV, né? Quem lembra dessa? Quem lembra dessa? Era IGTV, quando começou os vídeos. E aí a gente, tô com muita dificuldade de postar vídeo, não tá com uma frequência. A gente já tava entendendo, né, sobre os pilares das redes sociais. A frequência, né? Tem a constância na produção de conteúdo. A gente não tá conseguindo ter constância. Vamos fazer, já que a gente tá as duas
produzindo conteúdo. Vamos criar aquele combinado, que eu digo que nem combinado com a nutricionista, né? É. Tem que voltar com o resultado, senão é vergonhoso. Sim. E aí, então, a gente criou aquele combinado. Vamos criar, então, uma vez na semana, a gente cria um quadro juntas, onde a gente posta toda semana um videozinho. A gente faz um nome, faz uma coisa bem legalzinha. Cada um Uma posta os vídeos. vinheta. É, a gente pensou, né? E a gente posta toda semana, sexta-feira, às 19 horas. 18. Às 18 Era horas. 18. Aham. E aí, às 18 horas, a gente postava sexta-feira, então, uma vez por semana, Não, pra no vocês, final da tarde. pra um vocês episódio. terem, pra vocês terem pra gente ter ideia, essa sem estratégia constância, né? nenhuma, né? Era uma coisa assim, que hoje a gente sabe, conteúdo sexta-feira às 18 horas da tarde é pedir pra... Não tem, não vai dar certo, porque é um momento que as pessoas estão saindo do trabalho, estão voltando pra casa, estão exaustas da semana, elas estão assim, ó, podres de cansada. A última coisa que elas querem ver no Instagram é um conteúdo denso, né? E trazendo coisas jurídicas. Mas a gente precisava de um dia da semana, a gente precisava ter aquele combinado certinho, né? Que a gente conseguisse se organizar para gravar aquele conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo no dia que eu peguei minha carteirinha da OAB, mas sem estratégia nenhuma. Então, eu sabia que eu precisava usar daquela plataforma ali. Eu sabia que eu precisava contar pro mundo que eu tinha me tornado advogada, usar aquilo como vitrine para eu conseguir uma vaga em algum escritório da advocacia. Porque eu não queria advogar sozinha. Afinal, eu não tinha experiência na advocacia, né? E comecei a produzir conteúdo sem estratégia, de forma completamente maluca, assim. Falava sobre direito do trabalho, falava sobre previdenciário, falava sobre criminal, falava sobre dolo. Aí daqui a pouco eu falava sobre direitos da gestante. Aí daqui a pouco eu nunca fiz. Eu sempre falei só de duas áreas, família e trabalhista. Eu falava sobre tudo, assim. Mas isso foi questão de 2, 3 meses, até que eu entendi que eu precisava nichar numa área específica, assim, né? Falar sobre um tema específico. E ainda assim, foi muito difícil pra mim entender, porque pra mim aconteceu tudo junto. Eu comecei a produzir o conteúdo e eu comecei a advogar. E eu não conseguia oportunidade em nenhum escritório. E aquilo me frustrava, sabe? Do tipo, meu Deus, como é que eu não vou ter uma oportunidade? Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava de dinheiro, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava me movimentar, eu precisava agir. E a produção de conteúdo foi o que me sustentou nesse período, sabe? Porque eu tive também um cliente, acho que 2 clientes no máximo, entre julho de 2020 a dezembro de 2020. Eu tive 2 clientes, um na área trabalhista, até que foi tu que me deu uma ajuda na época, né, pra protocolar ali a ação. E um outro numa questão que nem chegou a virar judicial. E eu precisava produzir, porque eu precisava mostrar pro mundo que eu tava advogando. Então, a minha... O que me dava propósito era estudar sobre marketing, era estudar sobre o conteúdo que eu queria trazer ali, era gravar meus vídeos. Eu tinha muito tempo pra gravar, sabe? Muito tempo pra pensar, fazer cardzinho no Canva, não sei o quê. Era muito tempo livre que eu tinha pra fazer isso. Então, eu aproveitava os momentos que eu tava estudando pra pós-graduação, os momentos que eu tava estudando alguma outra coisa, os momentos em que eu tava livre pra produzir aquele conteúdo. Só que eu tinha essa dificuldade no vídeo, né? Então, em 2021, a gente começou com esse propósito do Mateando com as Advogadas. E fizemos uma vinheta super legal na época, assim, super tecnológica, que a gente passava cuia uma pra outra. Só que detalhe, a gente ainda tava na pandemia. Então, a Lorena lá em Santa Maria e eu em São Gabriel. A gente só se viu presencial aquela única vez em março de 2020. Então, era a Lorena passando pra um lado da câmera e eu pegava do mesmo lado a cuia. Cuias completamente diferentes, né? Não tinha nada a ver uma com a outra. E a gente fez essa vinheta, fizemos a letrinha ali bonitinha. E eu lembro que no primeiro dia que eu gravei o episódio do Mateando, eu passei uma manhã toda, até 1h da tarde, gravando o vídeo. E eu precisei fazer toda uma preparação. Eu fiz um dia o roteiro do tema que a gente ia falar. Depois, no outro dia, eu acordei cedo, eu me arrumei, me maquiei, me organizei pra gravar aquele vídeo, porque naquela época eu já tinha aquela ideia de que eu preciso me cuidar pra aparecer aqui, eu não posso aparecer de qualquer jeito, né? Então, se eu vou aparecer, eu vou gravar um vídeo, eu tenho que gravar mais ou menos arrumadinha. Em que pese o meu arrumadinha na época não tinha nada, era insano. Foi o começo. É, o começo, né? Todo mundo tem o seu. Então, eu passei a manhã até o início da tarde gravando aquele vídeo. Foi um parto, assim, ó. Eu lembro que eu esperei um momento que iam sair de casa pra gravar, porque eu ia ter mais silêncio. Liguei a câmera, eu gravava, errava, gravava, errava, gravava, errava, corrigia, fazia. E batia a boca comigo mesma. E nada ficava bom, e meu cabelo tava ruim, e as falas não saíam como eu queria. E eu fiquei furiosa, mas eu gravei. Eu gravei, braba comigo mesma, assim, mas gravei, né? Fiquei todo esse tempo gravando.
No outro dia eu editei. Então, foi assim, um dia inteiro fazendo edição daquele vídeo, sabe? Hoje a gente ainda tem o Matiano, a gente ainda grava os episódios. E às vezes chega, hoje na quinta-feira, às 19 horas, eu gravo o vídeo, sei lá, 4 horas da tarde pra postar às 19, sabe? 5 da tarde, às vezes. Aí eu gravo, edito, faço capa, faço legenda, arrumo o vídeo, tudo. E já deixo programado pra entrar às 19 horas. Fica muito mais fácil, né? Hoje em dia, mas são lá o quê? 21, 22, 21... 22, 23, 24, 25. São 5 anos fazendo isso. Então, são 5 anos dematiando, gravando vídeo toda semana. Toda semana, né? Então, tu cria uma prática, uma experiência fazendo isso. E eu acho que essa é a questão da advocacia também. Naquela época, eu não me via como advogada. Eu precisei começar a terapia. Concomitante com a advocacia, começou a produção de conteúdo. Concomitante com a advocacia, começou a terapia. Foi assim, uma loucura. Então, era um ano completamente atípico, um ano pandêmico. Eu super jovem, super guriazinha, assim, sem experiência nenhuma. E eu não me via como advogada. Eu não me enxergava porque eu não tinha audiência, porque eu não tinha cliente, porque eu não tinha escritório, porque eu não tinha experiência, porque eu não tinha nada, né? Só tinha a cara e a coragem, assim, a vontade de fazer, de ter cliente e trabalhar. Então, comecei a terapia e foi muito difícil pra mim, nossa. Então, 2020 foi esse ano bem complexo, assim, bem difícil, concomitante com o início da advocacia, início de carreira. Eu muito jovem, né, iniciando ali tudo na minha vida, no meio de um momento pandêmico pra toda a sociedade. Tive esses 2 primeiros clientes, assim, nesses meses. E em fevereiro de 2021 que eu comecei a efetivamente ter clientes na área de família. Então, em fevereiro de 2021, eu tive os 2 primeiros clientes que chegaram até o escritório com demandas familiares. E eu lembro que essa primeira cliente que eu atuei numa questão envolvendo pensão, guarda e convivência, comparada a valores que hoje eu trabalho, foi um valor muito irrisório, sabe? Foi um valor muito pequeno, assim, muito, muito, muito pequeno para atuação em todo o processo dela. Mas foi um valor que ela me entregou muito mais na experiência do que efetivamente no valor, na quantia de dinheiro que ela me pagou. Porque aquele processo dela me deu repertório para eu produzir conteúdo na área de família. E eu começar a falar sobre pensão, eu começar a falar sobre direitos das mães, eu começar a falar sobre guarda dos filhos e convivência, porque eu precisava estudar pro caso dela. E eu sempre documentei a jornada. Então, enquanto eu estudava pro caso dela, eu produzia conteúdo pra rede social falando sobre isso. E aquilo me deu muita experiência prática, assim. E o valor que ela me entregou foi muito maior, sabe? Do que o valor que ela me pagou. E até hoje ela faz parte ali do círculo, ela ainda me segue, ela chegou até mim pelo Instagram. E ela ainda está ali, a gente ainda troca figurinhas. E ela já me procurou para outras situações também. Então, eu tenho muito carinho por essa história, sabe? Por esse primeiro contato que eu tive com o direito de família. Mas eu demorei um pouco para entender essa necessidade de me especializar. Tanto que 2020, 2021 foram anos que eu trabalhei em várias áreas do direito. Não só direito de família, como criminal, como trabalhista, como outras questões que foram aparecendo. Até militar, até direito militar eu atuei, assim. Até que em 2022... e ainda concomitante à advocacia ou concurso público. Então, eu não tinha escolhido a advocacia ainda. Eu fazia as duas coisas e eu sentia que enquanto eu não focasse em algum elemento, eu fazia as duas coisas mal feitas. Né? Não que eu entregasse um trabalho ruim, mas eu não estava entregue à advocacia. Eu não estava de coração pleno ali. Eu estava fazendo aquilo ali como uma segunda opção. Sim. E eu tinha resultados de segunda categoria, porque eu não me dedicava. Né? Então, 2022... Eu lembro que no início do ano, a minha avó descobriu um câncer de mama. E naquele inteirinho ali, eu comprei curso para um concurso de oficial de justiça que ia acontecer naquele mesmo ano. E tava me dedicando ali aos estudos. E naquele mesmo momento, assim, me deu o estalo de que não, eu preciso me dedicar à advocacia. Eu vou precisar, mesmo eu tendo investido esse dinheiro nesse curso para oficial de justiça, eu vou largar. E a minha psicóloga também me falou isso na época, assim... O que vai acontecer se tu largar isso? O que vai acontecer se tu escolher a advocacia? Se tu deixar ir o concurso? Se tu não gostar da advocacia, tu volta. Ninguém tem nada que ver com isso, sabe? Sim. Então, foi uma época que eu decidi focar completamente na advocacia. E que eu acho que eu me apoderei dessa profissão pra mim, sabe? E ali, 2022, 2023, foi um ano que eu decidi me dedicar à advocacia de família. Então, como familiarista, eu comecei a me posicionar, por mais que eu já atuasse desde 2021 ali, eu comecei a me posicionar e finquei a bandeira dizendo, não, é essa área que eu atuo. Eu só trabalho nisso, porque também é isso, né? Quando tu declara a tua especialidade e tu diz para as pessoas, não, essa é a minha área de atuação,
tu tá abrindo um pouco mão das outras coisas que chegam. Em que pese a gente tem a mentalidade hoje de parcerias, de pessoas que trabalham junto conosco, nos nossos escritórios, e agreguem ali nas suas áreas. Quando a gente começa sozinha, a gente sabe, não, eu tô abrindo mão disso temporariamente, até eu achar um parceiro qualificado, até eu conseguir ter uma pessoa trabalhando comigo. E eu abri mão, eu disse, não, hoje eu só atuo em direito de família. E fui fazendo, eu digo que eu não escolhi o direito de ter família, o direito de ter família me escolheu. Eu não pedi para ser familiarista, eu dei sorte. É uma área que demanda psicologicamente, emocionalmente, é uma área que muitas vezes suga. Os atendimentos, eles são cansativos e eles são carregados de emoção, assim, são difíceis, são casos complicados. Hoje eu entendo que eu ter escolhido, eu ter me direcionado para essa área foi muito pelo que eu passei na minha infância, em razão de não ter meu pai perto de mim, presente, ter um pai que pagava pensão, mas que não era aquele pai que estava ali, né, comigo, convivendo comigo. Eu entendo que muitas vezes, atuando na área de família, eu quero salvar a criança que eu fui, defendendo essas mães e os seus filhos. E eu entendo que existe um propósito por trás disso, né? E fui nichando, porque o direito de família, por mais que a gente pense que qualquer um faz, é a coisa mais fácil do mundo, não é. Não é. Tem advogados que falam, eu atuo civil, eu atuo não sei o quê, eu atuo de família. Só que é uma área muito específica. É uma área que muda dia após dia. O entendimento que tem hoje, amanhã não é o mesmo. E é uma coisa que está em constante evolução. Porque a família que a gente falava há 20 anos atrás não é a mesma família que a gente fala hoje. Hoje a gente fala de famílias multiespécie. A gente fala sobre direitos envolvendo animais de estimação. A gente fala sobre pensão alimentícia após a maioridade, muito após a maioridade dos filhos. A gente fala sobre direito à ex-esposa a receber pensão alimentícia. A gente fala sobre garantir que essa mulher não seja vítima de violências que foram permeadas durante todo o seu relacionamento. A gente fala sobre muitas coisas hoje que há 10 anos atrás não eram sequer imaginadas. Então, o direito de família é muito difícil de se atuar. Porque é uma área muito delicada que a gente envolve o bem mais precioso das pessoas. E principalmente quando envolvem seus filhos, assim, é a coisa mais delicada. E quando envolve um direito de família voltado para mulheres e mães, é um nicho muito específico. Existem pessoas que levantam essa bandeira de atuação voltada para esse gênero como um nicho de mercado. E não é só um nicho de mercado para te ganhar dinheiro. É uma coisa que demanda muito psicologicamente falando, né? Porque são mulheres que chegam, muitas vezes, vítimas de violência, que chegam com seus traumas, que chegam com as suas dificuldades, que chegam sobrecarregadas, cansadas, humilhadas, muitas vezes, precisando de um suporte jurídico para garantir os seus direitos de partilha após o divórcio, o seu direito de recomeçar a sua vida depois de um término, muitas vezes difícil e violento, e fala sobre os direitos dos filhos dessas mulheres, que é ainda mais delicado. Porque não existe como uma criança estar bem se a sua mãe não está bem também. Não existe como a mãe estar bem se o seu filho não tem uma pensão digna, se o seu filho não convive com o pai, se esse pai não assume as suas responsabilidades como pai realmente. Então, eu amo atuar em direito de família, mas é muito difícil, sabe? Não é fácil, ainda mais numa área voltada para mulheres e mães, assim. Mas eu entendo que hoje isso é o que me move, é o que me dá propósito, é o que me faz brilhar os olhos. E cada caso, ele é único, porque eu entendo que cada família é única. Então, não tem como eu aplicar um modelo por causa da Mariazinha, da fulaninha, da Beltraninha, se não são o mesmo caso. Por mais que o cerne ali é pensão, é divórcio, é guarda, o direito é o mesmo. Mas os fatos que envolvem esse direito, eles são diferentes. E aí, eu acho que tá o brilho do direito da família, sabe? Então, amo atuar na minha área. Eu acho que encontrei o meu propósito, assim, na advocacia. E hoje não me imagino fazendo outra coisa que não seja sendo advogada de família. Sim. Ai, que bonito. Eu, no meu caso, também. O direito de trabalho também caiu do meu colo, né? Se tu fosse ver 3 anos atuando na Defensoria Pública no ramo de direito de família, eu estaria saindo e atuando no direito de família, como tive muito amor pela área. Mas quando aconteceu essa situação após a minha formação, foi um momento que também eu vi que o direito de trabalho me escolheu, que aquele amor que estava ali encabulado ressurgiu. E vendo essas questões permeando os trabalhadores, permeando os empregadores, né, as empresas, eu vi que eu imersa nesse mundo corporativo, onde a gente vê que existe muitos conceitos envolvidos. Então, a gente tem a parte econômica do nosso país,
que é muito debatida, né? Essa questão que é muito envolvida. Tem toda a gestão empresarial, a organização dentro da empresa, a conexão com a contabilidade, com essas coisas tributárias, também as questões tributárias, a relação com os funcionários, a comunicação, a importância dos treinamentos dentro das empresas. Tudo isso também foi um propósito que acabou me unindo, como eu te disse antes, né? Da questão da comunicação, tu sentar e conversar, tu explicar os documentos, se conectar com os funcionários, fazer com que eles compreendam, tu ouvi-los também, porque poucas vezes as empresas tiram para ouvir os insights que os funcionários têm para dentro daquela equipe, porque muitas vezes o empregador ele fica na parte mais de gestão, olhando mais, gerindo aquela empresa, e aí ele não consegue verificar quais os problemas que tem ali dentro. Então, todas essas conexões foi gerando para mim também, para mim entender o meu propósito, né? E essa trajetória a gente tem muito orgulho, né? Eu acho que cada uma nas suas particularidades, na sua história, na sua experiência, na sua profundidade, nos seus estudos, e teve coisas que sempre nos conectaram muito, né? Que sempre foi os livros, foi por isso que a gente acabou criando o nosso clube do livro, né? Pelo nosso amor pela leitura, pelo chimarrão também, que ambas são de famílias gaúchas, então também foi um elemento que sempre nos conectou bastante. Nossos relacionamentos também duradouros, então outra questão. Muitos elementos em comum. São muitos elementos em comuns, né? Mas cada uma na sua particularidade. Eu vejo assim, eu tenho muito orgulho de ter construído o Mateando, né? Uma das questões que a gente sempre teve foi como a gente conseguia equilibrar a nossa vida pessoal, né? Com nossos atendimentos nos escritórios, sejam físico ou digital, as nossas parcerias profissionais, nossos envolvimentos com a OAB, né? Que eu tenho envolvimento com a OAB. Todas essas questões, a gente conseguir implementar, equilibrar todos esses pratinhos, família, pet, nós mesmas, nossa saúde mental, Sim. né? Com o Mateando. Isso é muito bonito, né? Porque a gente consegue, mesmo no meio do caos, a gente manter um equilíbrio. De certo equilíbrio no meio do caos. Né? De organização no meio disso. E é tão bonito como a gente... Eu vejo muito bonito como a gente se complementa, sabe? Sim. Porque cada uma tem um pilar que consegue ajustar com a outra e assim a gente conseguir entregar o projeto da melhor forma, né? Esse projeto que começou, como a gente disse, né, de uma forma caseira, com aquela pequena intenção que era só a frequência de vídeos e foi crescendo. Já no segundo ano a gente implementou novidades, foi trazendo parceiros, apoiadores para estarem conosco e que estamos nesse 5º ano, né, com essa chave de ouro que é a questão do podcast, que a gente trouxe novidade, né? Então, o quanto as nossas vivências pessoais, as nossas experiências foram nos moldando como pessoas, assim, a gente se conectou despretensiosamente numa área que nem era que a Alexa foi trabalhar futuramente, eu que estava investindo, vamos assim dizer, né? Mas acabou nos conectando para questões futuras, né? E cada uma contando seu propósito e dividindo essas diferenças uma com a outra, que eu acho que é o mais lindo, né? Sim, com certeza. E também é algo assim, né? A constância de criar um ecossistema de conteúdo que perdura ao longo dos anos, assim, porque as pessoas, elas têm uma busca por um resultado rápido, né? Elas querem as coisas do dia pra noite. E o Mateando já são 5 anos. Então, a advocacia, pra mim, já são 5 anos. Claro que, comparada a outras pessoas, a experiência, a trajetória de trabalho é relativamente menor. Mas eu digo que são 5 anos, assim, que foram muito bem vividos, que me causaram bons cabelos brancos, assim. Então, uma boa bagagem nas costas, sabe? Um bom... elementos a agregar na minha vida, assim. Então, eu tinha muitas dificuldades no início, na questão de como é que eu ia me posicionar, como é que eu começaria uma carreira numa família que não tem advogados. Então, eu não tive apadrinhamentos, eu não tive quem indica, eu realmente tive a cara e a coragem de ir lá e colocar o meu nome na placa, sem experiência nenhuma, e pedindo para que as pessoas confiassem em mim, confiassem na minha vontade de entregar o melhor trabalho possível, e de entregar a melhor advocacia possível, e de estudar sobre os seus casos e buscar a melhor solução possível, para que eu conseguisse construir a minha carreira. Hoje eu sou dona do meu próprio escritório de advocacia, eu não trabalho para ninguém, eu não tenho chefe, e eu acho que isso é a maior grandeza de toda essa construção que eu levei 5 anos, assim, até agora. Ser o meu nome lá na placa, ser o meu escritório, eu poder fazer as regras do jogo como eu quero, né? Porque sou eu que mando ali dentro, então eu não preciso me sujeitar a ninguém mandando em mim. Os clientes que eles chegam até mim, as mulheres e mães que chegam até mim, elas já chegam alinhadas, porque elas já acompanham o meu trabalho, elas já veem a minha produção de conteúdo, então elas sabem quais são os meus valores, quais são as minhas bandeiras, quais são os meus diferenciais. Os homens também que chegam até mim, porque eu ainda tenho alguns clientes homens no escritório e acabo, às vezes, atendendo algum pai,
algum homem que está a fim de se divorciar. Mas da mesma forma, eles que chegam até mim, eles já chegam prontos, né? Eles já sabem, não adianta eu dizer que eu não quero pagar pensão, porque ela não vai nem me atender, né? Se eu disser que eu vou ocultar já chega bens... doutrinado, né? Já chega treinado. Se eu quero ocultar bens, eu acho que não é essa aí que eu tenho que procurar. Porque ela não vai nem me atender, nem me receber. Então, pra mim é muito tranquilo, assim, colocar a cabeça no travesseiro. Eu tenho muito orgulho da minha história, sabe? Eu tenho muito orgulho de saber... é muito difícil, não é fácil. Até me emociono em falar. Não é fácil, não é simples, não é banal. É todo dia uma pedrinha que é colocada nesse caminho, assim. E conforme o tempo vai passando, as dificuldades, elas vão mudando. A dificuldade que eu tinha no início era a prospecção, depois é a gestão, depois é a organização. As dificuldades que eu tenho hoje como advogada que presta o serviço final, como a gestora de um escritório, é completamente diferente. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para quem quer iniciar na advocacia, para quem tem interesse de começar essa carreira, que é linda, mas que não é para covardes de forma alguma. É uma carreira difícil, linda, mas que demanda. Então, conforme os anos vão passando e conforme tu vai criando experiência, as dificuldades elas só vão mudando. E tu só precisa entender que vai passar. Vai passar. A dificuldade do início vai passar e vai surgir outra dificuldade. E tu precisa te preparar para aquela próxima. E tu vai enfrentar ela e vão vir outras. Mas aí que tá o brilho, né? Porque nenhum dia é igual ao outro. Exato. A advocacia, ela proporciona isso. Todos os dias é um dia diferente. E tu nunca deixa de ser advogado. Tu não consegue... Eu tinha muita dificuldade de me enxergar como advogada. Hoje eu não consigo me despir da advocacia. Eu não consigo tirar isso de mim. Eu sou advogada, estou advogada neste momento, porque eu posso mudar minha carreira, mas sou e estou advogada neste momento. E sempre estarei sendo. Eu não consigo desligar a advogada aqui, desliga a câmera, eu não sou mais advogada. Eu não consigo desligar a advogada em casa, eu não consigo desligar a advogada nos meus relacionamentos, no meu posicionamento. É algo que tá intrínseco agora, sabe? E é lindo isso, assim. É lindo tu ver uma carreira sendo construída através do teu próprio mérito, sabe? Pra mim é gratificante, assim. Pra mim também. Eu tenho muito orgulho da minha história. Hoje, ser gestora do Lorena com advocacia, né? Eu tive toda uma passagem em outros escritórios que eu tive a honra de ter experiência, de ter parceria. Tive sociedade com outros colegas também. E vejo que essas experiências me moldaram, me trouxeram, apesar de às vezes caóticas, às vezes não terem finalizado da forma que eu gostaria, mas que todo o caos, todas essas questões, essas turbulências me auxiliaram a ser quem sou hoje, né? E tenho muito orgulho do que eu estou construindo, dessa gestão humanizada, da conexão desses pilares, desses princípios, dessa questão que é a mais importante no nosso mundo, que é o trabalho. Todo o mundo inteiro gira em torno de dinheiro e de trabalho, e tu cuidar dessas relações de trabalho, de emprego, do verdadeiro dinheiro que vai para dentro das famílias, que sustenta aquelas famílias e que alimenta as bocas daquelas crianças, sabe? Então, assim, é muito mais profundo quando tu trabalha com o direito do trabalho, verdadeiramente se debruçando e querendo que todos os pilares estejam justos para todos e que haja realmente um equilíbrio nas relações de emprego e que essa comunicação, que, como eu disse, não é realizada, mas seja assertiva, seja efetiva. Então, através da minha produção de conteúdo, eu vejo que os empregadores, as empresas, acabam também chegando doutrinados, como a gente estava conversando, né? Porque já conhece o nosso trabalho, já conhece o nosso serviço, já conhece os valores que permeiam nossas relações de trabalho, de como a gente consegue envolver aquilo com ética, com transparência, com sinceridade, que jamais vai ser uma coisa para vender uma falsa promessa do que vai ser ou não, e sim tratar quanto entrega aquilo ali verdadeiramente com transparência, as pessoas entendem que você está entregando o teu melhor, apesar de todos não conseguir, por vezes, um resultado almejado ou não conseguir aquela determinada questão, mas que as pessoas acreditam nos teus valores e assim acreditam nos teus resultados, porque eles foram transparentes e sinceros, né? E se fosse colocar uma moedinha em cada vez que alguma vez eu fui procurada, a Alexa também já dividiu isso comigo, e algum colega que não foi totalmente transparente, ou né? ético, ou responsável, com informações mínimas, né, de processos, a gente já tava rica, né, como os outros. Mas, assim, é uma situação muito complicada, mas que eu também, assim como você disse, tenho muito orgulho dessa questão desses valores e que realmente é uma trajetória construída com pedrinhas. Cada questão que a gente passou na nossa vida, ela foi primordial para a gente conseguir construir quem a gente é hoje. E eu acho que também quando a gente é realizado, também internamente vem aquela paz interior,
né? Do que a gente tá no caminho certo, que a gente tá encontrando o propósito no local certo. E que também não encontrando é... as pessoas certas pra fazerem parte daquelas conexões, Sim, né? e que não é só sobre dinheiro, né? Porque não é um resultado fácil. Eu não conheço, pelo menos não faz parte do meu círculo, um advogado que tenha enriquecido no primeiro ano de carreira. É uma carreira que demanda dedicação, mas os resultados, eles vêm conforme o tempo vai passando, conforme tu vai aprendendo a gerir aquele escritório, conforme tu vai aprendendo a trabalhar. Eu não tenho a experiência da advocacia associada, da advocacia, né, empregada, somente da advocacia realmente autônoma, hoje empresária, porque eu entendo que tu ser advogado, dono do teu escritório, é ser empresária. Total. Não tem como não ser, tu ter conhecimento sobre gestão de pessoas, Jamais. procedimentos, protocolos, feedback de cliente, comercial. A advocacia é uma... A experiência do cliente, né? Porque é uma empresa, então tem que ter uma experiência do cliente, né? Então, a advocacia é uma empresa que demanda comercial, operacional, gestão, financeiro. Infelizmente, não acredito que isso não seja ensinado na faculdade, o que é um dó, porque se tu tem interesse de advogado, tu vai ter que aprender a trabalhar assim, a não ser que tu vá trabalhar para alguém, que não é a minha realidade. E para mim, me brilha saber que hoje eu sustento a minha casa, eu sustento a minha família, eu sustento meus luxos de madame com o meu trabalho, entende? Não tem ninguém me bancando. É o valor do meu trabalho ali que é agregado pra minha vida e pra vida da minha família. E é honesto, e é realmente ético. E se precisar demitir cliente, devolver dinheiro porque não concorda com os valores que eu defendo, eu demito o cliente, eu devolvo o dinheiro, mas eu não me sujeito a aceitar coisas que eu não concordo porque contrariam os meus valores como advogado. E não tem dinheiro que pague isso. Não. Não tem, entende? Essa paz não tem dinheiro que pague. A paz de espírito não tem, sabe? Dinheiro Não que tem. pague. Então, pra mim, é lindo, assim, dizer que eu sou advogada. Eu tenho muito orgulho de ser advogada. Claro que tem suas dificuldades. Muitas delas. A gente poderia fazer um podcast só sobre as dificuldades em advogar. E o que tu ainda sonha em construir como advogada? Olha, eu não sou muito de Nos abrir... encaminhando pro final. Senão a gente poderia passar o resto da vida aqui falando. Eu não gosto muito de abrir, assim, né, publicamente antes de realizar, mas eu sonho em conseguir consolidar um escritório de advocacia e daqui a pouco me tornar mais gestora desse escritório do que efetivamente alguém que está ali. Eu gostaria de usar esse conhecimento que eu tenho, essa experiência que eu passei e esses aprendizados que eu venho passando para conseguir auxiliar que outras advogadas venham trabalhar comigo, sabe? Eu sonho em ser o primeiro escritório da advocacia de São Gabriel formado por advogadas que atende somente mulheres. O meu propósito, eu não quero jamais me desconectar do operacional. Eu não gostaria de estar apenas gerindo. Eu acho que eu nunca quero perder essa linha de frente, de tu lutar na frente, mas eu digo que não perder o operacional, assim, sabe? Mas conseguir delegar para pessoas de confiança, entende? Porque eu acho que também não tem como tu ser advogado sem tu exercer um pouco do operacional. Sim. Não tem como. Mas eu entendo também que o entendimento de justiça, de prevenção está aumentando muito, né? Então as pessoas estão deixando de procurar o advogado só quando a corda enforca no pescoço, né? Quando a água bate na bunda, como a gente diz, né? Então as pessoas estão buscando procurar o advogado com mais antecedência, buscando uma prevenção. E é nisso que eu quero. Eu quero cada vez mais atuar dentro das empresas, atuando e conseguindo modificar ou estruturar ou equilibrar as relações dentro do trabalho para que seja justo para todos e que não precise judicializar tudo. Exato. Né? E essas questões que a gente vê tanto comentado, né? O assédio moral no trabalho, o burnout, como a gente está falando da nossa saúde mental, né? Com a advocacia, que acaba desestabilizando totalmente, precisa da terapia. Mas essas questões que são tão comentadas, por que isso acabou vindo à tona? E qual que é o trabalho que tem que ser desenvolvido para evitar tudo isso? Então, assim como eu encontrei a saúde mental e a paz mental dentro do meu trabalho, dentro do Lorena com Advocacia, o que eu posso fazer para levar isso dentro das empresas também e que as pessoas se sintam verdadeiramente bem trabalhando dentro dos locais. Então, eu acho que essas questões assim que eu tento implementar cada vez mais, estar inserida num extrajudicial, com treinamentos, levando compliance a fundo, mostrando que a assessoria jurídica preventiva ela é o caminho para a gente menos litígios, né? Então, esses são e cada vez mais apostando nos infoprodutos, né? Agora vem aí o Mastermind, mês que vem, e tô muito feliz também de estar conectada nessa parte digital, ajudando outras pessoas que são de outros estados a se conectarem e a transformarem suas realidades dentro das empresas. E imagino
que daqui a 5 anos esteja envolvida em muitas demandas. O infoproduto também, ele chegou na minha vida como uma forma de levar adiante esse conhecimento que eu adquiri nesses 5 anos produzindo conteúdo. Hoje eu já tenho mentoradas, me orgulho muito disso, né? De outras colegas advogadas confiando em mim para aprender, né? Como estar na internet, como se posicionar na internet, o que falar ali, como criar esse conteúdo de uma forma que elas não percam a sua essência, que elas não se tornem personagens e que elas consigam produzir um conteúdo que seja ético, que respeite as regras que permeiam a advocacia, porque nós temos muitas regras para produzir conteúdo, não é assim abrir a câmera e falar qualquer bobagem. A gente precisa respeitar essas regras, mas de alguma forma usar das redes sociais para potencializar suas advocacias, né, prospectando clientes e prospectando oportunidades também, porque é isso que move a advocacia, né? Poder palestrar, poder estar num podcast, poder ter parcerias, poder chegar em outros lugares. E a rede social, eu não conheço outra forma de advogar que não seja utilizando das redes sociais, da internet, para fazer isso. Especificamente o Instagram, né? Que é onde eu tenho mais alcance, assim, que eu trabalho melhor. E me orgulha muito conseguir auxiliar outras advogadas. Talvez um plano para o futuro seja isso, né? Aumentar essas mentorias, essa entrega para as colegas advogadas que confiam em mim nesse sentido. Porque eu penso que tudo que eu passei até aqui, todos esses aprendizados que eu tive nesses 5 anos produzindo conteúdo, e que vão seguir, porque eu não pretendo parar de produzir o conteúdo, ele é essencial para minha advocacia. Eles podem ser passados adiante, sabe? Tem muita gente quebrando a cabeça com uma coisa que não é tão difícil assim. Sim. Então, eu demorei para entender que não precisava falar sobre tudo, que eu precisava ter o meu nicho, a minha área específica, o tipo de vídeo que performa melhor, como mostrar os bastidores da advocacia nos stories. E eu consigo entregar isso de uma forma mais acessível e mastigada, realmente, para que essas colegas não precisam penar como eu penei para aprender a fazer isso, né? E eu acho que é isso, essa possibilidade de levar essa informação adiante, tanto na frente, na atuação na linha de frente como advogada, como nos bastidores, auxiliando outras colegas. E isso me deixa muito feliz, assim, muito contente. Adorei esse episódio. Acho que passamos um pouquinho do nosso tempo limite, porque muita coisa pra gente falar. Poderíamos fazer muitas voltas aqui em muitos elementos, né? Mas adorei. Esperamos também que vocês tenham gostado desse conteúdo alusivo ao mês da advocacia, né? O mês de agosto, que é o melhor mês do ano. Não só porque é o mês da advocacia, porque é o mês do meu aniversário também. Não, melhor é julho. Não, melhor é agosto. Melhor dia 14 de julho, anota aí, né? Dia 25 de agosto, tá? E uma curiosidade antes da gente encerrar. Sabe o que significa Alexia? O significado do meu nome? Justiceira. Viu? Tô na profissão certa, cara. O nome tem tudo a ver. Então, pra gente encerrar, né, esse 6º episódio do MateandoCast, ele não estaria aqui, não seria possível sem os nossos patrocinadores. Franciele Siqueira, transformando a autoestima de mulheres através do poder da fotografia. Inclusive, amanhã, né, que você tá no futuro, mas amanhã nós temos uma sessão de fotos com a Fran. Clinic Art Beauty, expert em procedimentos de alto padrão. Storymaker, Vitória Rodrigues, social media, designer e videomaker, transformando sua marca com um visual autêntico e estratégico. Cuias personalizadas, bombas e enfeites para chimarrão, por Cimarrão Campeiro. Não é só sobre chimarrão, é sobre amor. Limpeza de pele e massagens por Leonardo Moreno, Skyline, autocuidado e bem-estar. Styles e imagem pessoal com Raíza Ramos, transforma a sua imagem para refletir quem você é de verdade. Design de marcas, identidade visual por Érica Baggio. Design para marcas com autenticidade e exclusividade em cada traço. Beleza por Mary Kay, pela Gracélia Aguiar e a Verônica Pereira. Semijoias Ananda, detalhes que transformam o básico em extraordinário. E Ubra São Gabriel, justo, correto e seguro. Muito obrigada a vocês que acompanharam. E além disso, a gente precisa falar dos nossos apoiadores, né? Deus o livre a gente esquecer dessas maravilhosas, essas mulheres também que estão aqui apoiando esse podcast. A Cris Dunk Boutique, responsável pelos looks que nós estamos utilizando nas gravações. A Doceria Olga, né? Com essas delícias aqui que adoçam as nossas gravações do MateandoCast. E Jana Pires, também especialista em delícias culinárias, com a parte salgada aqui também maravilhosa. A gente só vai esperar desligar a câmera e vamos atacar, né? É verdade. Muito obrigada isso. a vocês que acompanharam esse episódio alusivo ao mês da advocacia, da gente contando um pouco mais da nossa trajetória, da nossa história, nossas experiências, inspirações, caos, entre caos e atropelos, mas com muito orgulho, né? Ambas as suas trajetórias, tanto no ramo do direito de família, como no direito trabalhista e empresarial. É uma honra pra gente ter esse projeto e agradecemos o acolhimento de vocês. Deixe nos comentários se você gostou do episódio, qual o assunto, o insight que
que você teve sobre tudo isso. E nos vemos no próximo. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.